Senhor falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando uma pequena pausa na nossa série de mensagens intituladas De Volta à Palavra, em que cada domingo nós temos uma visão sintética de um livro inteiro da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, embora seja uma palavrinha pequenina: fé. E eu quero começar compartilhando a história real de um casal de missionários, ele chamado Robert e ela chamada de Mary. E em 1816, eles eram missionários, onde hoje nós conhecemos como Botsuana. Por 10 anos, eles trabalharam como missionários ali. 10 anos, 10 longos anos. E não tiveram nenhuma conversão. Nenhuma pessoa se achegou a Cristo. Isso é suficiente para desanimar qualquer pessoa. Porque seja na área de ministério, seja na área acadêmica, seja na área do trabalho, seja na área familiar, se você está se empenhando em relação a algo e confiando em Deus, e por 10 anos nada acontece, é profundamente desencorajador. E no caso deles, os amigos começaram a interpretar aquilo como o momento de desistir. E várias pessoas diziam: chega, já deu 10 anos nessa. Eles eram escoceses, diziam: volta para a Escócia. E no meio dessa situação toda de indefinição, de decepção, de desencorajamento, eles receberam uma carta de uma amiga que tinham na Inglaterra. A amiga mandou essa carta com uma pergunta muito simples: o que vocês gostariam de ganhar de presente? Porque nós queremos dar um presente para encorajar vocês nesse tempo de luta. E a esposa, a Mary, a Maria, ela imediatamente disse ao marido: eu já sei o que nós vamos pedir. Um kit de ceia. Kit de ceia, bandejinha, os copinhos. Mas veja, eles não tinham nenhum crente, nenhum convertido, nenhuma pessoa que acreditasse ainda em Jesus. Mas ela pediu, pela fé, um kit de ceia. Porque ela lia no Evangelho a grande comissão que Jesus nos atribuiu. E ela pensava: o Senhor vai prover, o Senhor vai alcançar alguém. E naqueles dias, claro, entregar uma encomenda de um país para o outro não era como comprar no Mercado Livre. Mercado Livre é rápido. Eu sei disso, eu tenho experiência. Eles vão na minha casa quase todo dia. Eles já me conhecem. Eles falam: e aí, Leandro, tudo bem? Eu falo: quer entrar, tomar um café? Eu digo a eles: mas eu não comprei nada. Mas você é casado, não é, Leandro? E um dia para o outro o negócio está lá na minha porta. Naqueles dias não eram assim, eram meses até que um presente pudesse chegar na casa da pessoa. E durante aqueles meses de espera, chegou um dia de celebrarem a ceia, porque 6 pessoas se converteram. E no dia de celebrar a ceia do Senhor, chegou o presente, um kit de ceia. A fé é extremamente importante. Nós não podemos abrir mão da nossa fé. Nós precisamos, como eles, confiar no que diz a palavra de Deus e prosseguirmos perseverando. Nós vivemos tempos difíceis. As pessoas estão desanimadas com seus problemas, com as suas dificuldades. As pessoas estão desesperançadas. E por essa razão a mensagem da fé é tão importante hoje. Mas essas crises que nós vivemos, que nos levam a esse desamparo interior, não é novo. É parte da nossa humanidade. E veja você que no Novo Testamento, um pastor anônimo, nós não sabemos quem é o autor, a minha preferência é que tenha sido o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para encorajar pessoas que estavam no limiar de perderem a fé. Isso porque eles estavam enfrentando muitas dificuldades, muitas pressões, muitos desapontamentos. Essa carta foi escrita provavelmente por volta do ano 68 depois de Cristo.
E durante esse período da história, nós sabemos que a perseguição ainda não produzia mártires, pelo menos não em abundância. O que aquelas pessoas sofriam era o espólio dos seus bens, ou prisões, ou até flagelo, tortura física. Eu me coloco no lugar dessas pessoas e fico imaginando o seguinte: como eu responderia se eu viesse para um culto público de carro e na volta já voltasse sem o carro porque o governo acabou aplicando uma penalidade sobre mim? Exceto o irmão que deu a chave, né? Esse aí já deu voluntariamente. O que você faria? Como você responderia se cada vez que você quer buscar a Deus, buscar a Cristo, alguma coisa negativa acontece? Porque era o que estava vendo. E especialmente nos nossos dias, isso é tão contraponto, porque o marketing evangelical é que se você servir a Cristo, você vai ter mais, você vai ter 2 carros, 20 casas. E aí quando essas coisas não acontecem, nós temos uma frustração tão profunda. O que você faria se a sua vida, quando você começa a seguir a Cristo, se torna mais difícil? Você jogaria a toalha? Você já pensou em jogar a toalha? Eles estavam pensando em jogar a toalha. E como eles estavam fazendo isso? Eles eram judeus. A carta que me refiro é a carta aos Hebreus. E como eles eram judeus e tinham deixado o judaísmo para seguir a fé no Messias, para seguir o cristianismo, eles enfrentavam esse problema que a fé cristã era uma fé ilícita. Era o que se chamava de religious illicita, uma religião ilegal, uma religião ilícita. E por isso sofriam todas essas penalidades. Mas o judaísmo era religious licita, era uma fé lícita, legalizada. Então eles pensavam o seguinte: para que eu vou ficar vivendo toda essa perturbação, toda essa luta, toda essa dificuldade? Eu vou simplesmente voltar para o judaísmo. O autor dessa carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer mostrar o grande contraste, que voltar para o judaísmo não era um crescimento e um desenvolvimento, mas era um encolhimento da fé. E como ele faz isso? Logo no início dessa carta, ele apresenta Jesus como sendo superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. Um dos problemas ao longo da história da igreja foi a angelolatria, pessoas adorando a anjos. O que é de verdade uma ignorância, porque se você tem acesso ao Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, por que você deveria se atrelar àquele que é menor? Mas ele não para por aí. Ele mostra que Jesus é superior a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele mostra que Jesus é superior a todo o sistema sacerdotal levítico do Antigo Testamento. Ele mostra que Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a todas as alianças feitas lá nos dias do Antigo Testamento. Jesus é superior e por essa razão ele está dizendo: não abandonem a sua fé em Cristo, não voltem atrás, persistam. E ele vai fazer isso apresentando um conselho muito prático no capítulo 10 e no capítulo 11, falando sobre a fé. Abra por favor a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35. Hebreus 10, 35 em diante. Se você encontrou, por favor, diga amém. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia,
O meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós podemos dizer que o autor está com letras garrafais afirmando: não desista. Não importa a luta que você está enfrentando, a dificuldade, o transtorno, a perturbação, não desista. Não jogue a toalha. Em letras garrafais ele está dizendo isso. E talvez uma frase desse texto sintetize essa mensagem, quando ele diz assim: o justo viverá pela fé. E o encorajamento que ele dá é o seguinte: viver pela fé significa que fé não é um conceito que você visita de vez em quando. Que fé não é apenas uma especulação teológica, uma reflexão que você faz no domingo. Que a fé não é algo que apenas se manifesta quando nos encontramos às quartas-feiras, às 20 horas. Que a fé não é apenas alguma coisa sobre o que eu canto ou falo. A fé é um estilo de vida. O meu justo viverá pela fé. E a maneira como ele coloca o verbo viverá pela fé, acende um farol de milha lá na frente da minha vida. Que o que quer que a vida me traga lá na frente. E eu sei. Algumas vezes nós ficamos ansiosos quanto ao que é que será que está vindo lá na frente. Eu sei, algumas vezes nós pintamos os piores e assustadores cenários do que pode estar vindo lá na frente. Mas o justo viverá pela fé. Nós olhamos lá para frente com a certeza de que Ele cuidará de nós. E então, para estimular essa comunidade, a primeira coisa que ele faz é apresentar os benefícios da fé. A fé tem benefícios. Confiar em Deus tem benefícios. Quem gosta de benefício aqui? Alguns não, mas a maioria gosta. Veja, nós gostamos de benefício, por isso que as lojas oferecem algum benefício. Nós gostamos de benefício, agora está na moda, por exemplo, você ir num lugar e eles oferecem cashback. Outro dia eu fui comprar uma pizza e o rapaz na minha frente, ele estava tão obcecado pelo cashback que ele não saía enquanto ele não conseguia abaixar aquele raio daquele aplicativo. Quase que eu falei: amigão, toma 5 aqui, vai, anda. A fila tem que andar, amigo. Nós gostamos de benefícios. E veja só, quando nós olhamos aqui, a não ser que alguém queira malefício nessa noite, não levanta a mão. Veja o que nós encontramos aqui de benefícios nesse texto. Primeiro, versículo 35, diz assim: a fé tem grande galardão. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, verte esse texto por tem grande recompensa. Ele está dizendo: olha, não desista, apesar das dificuldades que você está vivendo, apesar das pressões que você está vivendo, apesar da tensão, apesar da frustração, da angústia, o que quer que seja, da perseguição, não desista. Lá na frente tem recompensa para você. Tem recompensa para você. Esse é um benefício da fé, então não desista da sua fé. Ele vai adiante. E então no versículo 36 ele diz assim: fé alcança promessa. A Bíblia tem centenas e centenas de promessas que nos são oferecidas, mas para receber essas promessas, para desfrutar delas, você precisa ir adiante, não desistir, não jogar a toalha, não abandonar a sua fé. E o versículo 39 diz assim, que conserva a alma. A Nova Versão Transformadora verte esse versículo de uma maneira bastante interessante, diz assim, mas não somos aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. A palavra para alma aqui no grego é psique. Psique.
Se nós vivemos pela fé, a nossa alma, a nossa psique é preservada. Preservada temporalmente, agora, durante essa existência que temos aqui, e preservada eternalmente, quando finalmente chegar o nosso dia de subir para o céu, ou se Cristo vier ao nosso encontro. Então, se nós queremos paz de espírito, de alma, se queremos serenidade na vida, se queremos um coração tranquilo, uma mente serena, nós precisamos viver a vida pela fé. Quando a sua mente começa a se lançar em todas as direções e você passa a sofrer de ansiedades e distúrbios terríveis interiores, considere primeiramente se está faltando fé na sua vida. É verdade, existem vários recursos que Deus tem utilizado para nos abençoar e nos dar mais saúde mental. Existem médicos, especialistas que estudam a mente humana e que tratam disso, mas faça-se essa pergunta, além desses expedientes humanos. Será que está me faltando na jornada fé? Bom, vários benefícios estão aqui. Mas a pergunta então que deveria emergir é: o que é fé? Porque se eu começo a oferecer alguma coisa para você que vai te trazer algum benefício, você tem que fazer a pergunta: mas o que é isso? Uma piadinha que eu ouvi uma vez, muito sem graça, mas eu vou repetir. Foi um rapaz que falou para um moço que estava perdendo muito cabelo, ele falou: tem um chá muito bom para isso. Ele falou: qual que é esse chá? Ele falou: chapéu. Eu sei, é péssima, mas é apenas para ilustrar o seguinte, que quando a gente fica interessado em algum benefício, nós queremos saber o que é. O que é isso? Onde eu consigo isso? E é por isso que o autor vai imediatamente na sequência do texto nos dar uma definição do que é fé. Vamos continuar a leitura, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu quero chamar a sua atenção para 2 itens aqui. A fé é a certeza de coisas. Perceberam? A fé é a certeza de coisas. A fé é convicção de fatos. Perceberam isso? Logo, a fé, meus queridos, ela tem uma substância. É muito importante, você está comigo aí, diga amém. É muito importante fazer uma distinção entre crendice e fé. Crendice não tem substância e as pessoas podem acreditar em qualquer coisa, nas mais loucas que você imaginar. Mas não há substância para aquilo. Não há convicção factual para aquilo. Por exemplo, se eu disser a você que tem uma cadeira aqui mesmo, aqui, olha. Você acredita? Vamos com calma, vamos com calma. Ok, tem uma cadeira aqui, mas eu acredito que tem uma cadeira aqui. Mudou? Olha, mas eu acredito com A maiúsculo que aqui tem uma cadeira. Posso sentar? Pode, porque não é você. Veja, isso é uma crença sem substância. Não há substância nenhuma no que eu estou acreditando. Mas se eu disser que aqui tem uma cadeira, e agora? A substância.
Muito obrigado. Estamos de volta. Agora tem uma cadeira aqui. Isso é uma convicção. Isso é uma certeza. Isso é uma substância. A próxima pergunta agora é a aplicação daquilo que eu creio. Eu posso sentar na cadeira? A cadeira aguenta com o meu peso? Esse é um momento de dúvida. O fato está aqui. A substância está aqui. E nós vamos registrar esse momento agora. Vocês estão certos. Ela me sustenta, ela me segura. O autor diz que a fé, ela tem certeza de coisas, convicção de fatos. Não importa quanta fé você coloque naquilo que não tem substância. Você pode declarar que tem uma fé imensa, mas se você estiver depositando em algo que não tem substância, você vai se frustrar. A fé é a convicção de fatos, é a certeza de coisas que se espera, que nos são reveladas pela própria palavra de Deus. A substância que nós temos é a palavra de Deus. Se Deus diz que é, é. Se Deus diz que será assim, será assim. Se Deus diz que Jesus Cristo é suficiente para salvar-me dos meus pecados, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, eu creio. Se Deus diz que não importa o que a vida jogue sobre mim, Ele será o meu pastor e nada me faltará, eu creio. Se Ele diz na sua palavra que cairão 1.000 à minha direita, 10.000 e eu não serei atingido, eu creio. Se Ele diz que eu posso ter todas as garantias quanto à eternidade nessa palavra, eu creio. Se Ele diz que eu não preciso viver ansioso quanto ao futuro, porque Ele cuida de mim, eu creio. Se Ele diz que existe um céu especial e as pessoas que morreram antes de mim, que eu amo, estão amparadas no seu amor eterno, eu creio. Há uma substância, eu não invento alguma coisa, eu descanso sobre aquilo que a palavra de Deus me diz. E veja, portanto, a fé não é necessariamente um sentimento. Ela não é apenas um sentimento. Ela pode estar junto com o sentimento, mas não é. Tem dia que você pode não sentir fé, mas continua tendo fé. Me permita um exemplo. Eu posso acordar uma manhã e dizer, sabe, hoje eu não estou me sentindo casado. Muda alguma coisa? Pergunta para a Júlia se muda alguma coisa. Eu continuo casado. Porque não é o meu sentimento que define o fato. Por isso, alguns dias você vai sentir como se tivesse muita fé. Pergunta o seguinte, eu estou depositando essa crença sobre que substância? Eu estou depositando isso sobre a palavra de Deus? Por isso Jesus disse que não é tanto a quantidade de fé, mas a qualidade. Ele disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer um monte, ergue-te, precipita-te no mar, e assim será feito. Jesus estava ensinando que não é a quantidade, é a qualidade da fé. Se essa fé está alicerçada sobre a substância. Vamos em frente. O autor, então, nesse momento, ele nos leva nessa jornada mostrando o seguinte, que a fé é extremamente importante. Porque nós temos que considerar quem é o sujeito que nos convida à fé. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Volta um pouquinho, Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quem nos chama à jornada de fé? Feito a vontade de quem? A vontade de Deus. Feito a vontade de Deus. Deus te chama para a fé. Quais são as vozes a quem você dá ouvido? Quem tem te chamado? Imagine o seguinte, que você está num lago e você está com o pé em duas canoas. Uma canoa, ela está cheia de furo e a outra canoa está inteira. Se você ficasse apenas na canoa furada, você vai afundar.
Se você ficar com os pés, cada pé, numa canoa, você também vai afundar, você vai cair. Então você tem que sair de uma canoa, que é a canoa furada, e ir para aquela canoa que não tem furo. A canoa furada é confiar nos seus méritos, confiar na sua capacidade, confiar apenas na sua inteligência, confiar apenas no seu talento, confiar apenas na sua obra. Essa canoa é furada. Porque em que pese que nós tenhamos todas essas dádivas divinas, a nossa grande segurança está nessa canoa de Jesus Cristo, onde pelos seus méritos nós somos justificados diante de Deus e onde por seus méritos nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Ele diz, Deus é quem nos chama, e é nessa substância que descansamos. Então, ele fala da importância da fé. Capítulo 11, de volta no capítulo 11. Versículo 6. Preste muita atenção, por favor, nessa leitura. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é o quê? Impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Viver pela fé é fazer o que Deus nos diz que devemos fazer. Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Me permita mais um exemplo. Voltemos para a nossa cadeira. Eu não estou vendo a cadeira atrás de mim. E vocês vão me ajudar a me sentar na cadeira. Eu vou confiar. Vocês estão me assustando. Eu vou confiar no que vocês vão me dizer. Tudo bem? Então, começando. Que direção eu vou? A minha? Ok? Vocês me dizem quando é o suficiente. Tá bom? Posso sentar? Um pouquinho para trás? Mais? Mais? Por que tem gente rindo? Hã? Agora pode? Pode? Mais um pouquinho para a direita? Gente, isso aqui está sendo filmado. Pode ser o fim de uma carreira pastoral de 30 anos. Muito bem. O púlpito está me dizendo algo diferente aqui. Isso é fé. Vocês me convidaram à fé. Vocês me disseram onde estava a cadeira. E eu confiei no que vocês me disseram e sentei. Agora, e se eu continuasse dizendo, não, a cadeira não está aqui não. Eu estaria chamando vocês do quê? Mentirosos. Eu estaria duvidando do caráter de vocês. E todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, e Deus me diz que eu devo fazer determinada coisa, e eu quero fazer diferente daquilo que diz a palavra de Deus, eu estou chamando Deus de quê? Mentiroso. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque todas as vezes que eu duvido de Deus, eu estou dizendo, Deus, você é mentiroso. O autor conclui, e eu vou chegando também ao fim, o autor conclui convidando testemunhas. É mais ou menos assim, mas isso funciona mesmo? Será que alguém já experimentou isso? E veja o que ele diz no versículo 2 do capítulo 11. Ele diz assim, é o testemunho da fé. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são os antigos? Abraão, Isaque, Jacó, Sara, aquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Ele diz o seguinte, essas pessoas dão testemunho de que a fé em Deus funciona. Quando nós olhamos para eles, eles fizeram coisas extraordinárias, não fizeram? Mas quando lemos com atenção, eles não eram pessoas excepcionais. Eles tinham falhas, como eu tenho, como você tem. Eles cometiam erros, como eu cometo, como você comete.
Mas então o que eles tinham em comum que fez deles pessoas que triunfaram? Uma palavrinha pequena: fé. Foi isso que fez diferença. E ele nos convida a essa jornada, porque a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto para a luz. A fé é um salto para a luz. Quando os meus filhos eram pequenos, eu lembro, nunca vou esquecer disso, eu pegava eles no colo e jogava para cima. Quantos pais já fizeram aqui isso? Quantas mães? Imaginei, poucas, né? A maioria. Sabe, as primeiras vezes que eu joguei eles para cima, você tinha que ver os olhos arregalados, de medo. E eles agarravam em mim assim com a mão, igual gato. Eu quase não conseguia jogar para cima. Mas à medida que eles iam confiando em mim, chegava um momento que eles gritavam assim: joga mais alto! Joga mais alto! Porque eles confiavam tanto em mim. A fé é isso. É confiar tanto em Deus. Que nós dizemos: Senhor, joga mais alto. Talvez a nossa situação, e eu vou encerrar aqui, a nossa situação seja como de um menino que está num prédio incendiado. Está pegando fogo aquele prédio. E ele se achega até a janela. Lá embaixo, ele vê um homem forte, que tem todos os recursos necessários para segurá-lo. Ele olha, ele vê, ele sabe, aquele homem é forte, aquele homem tem condição de segurá-lo. E ele começa a tentar descer pela janela, ele fica pendurado na janela, agarrado ali. E o homem diz para ele: solta. Você consegue imaginar essa cena? Consegue fazer esse exercício, imaginar um menino pendurado na janela, prédio em chamas, um homem forte embaixo dizendo: solta, consegue imaginar isso? Então vamos ajudar esse menino imaginário. Vamos dizer juntos: solta. 1, 2, 3. Não me convenceu. Ele sabe que o homem tem condição de segurá-lo. Está aqui. Mas enquanto está aqui, ele já exerceu a fé? Ele só exercerá a fé quando ele soltar. Meus queridos, nessa noite, todos nós temos áreas que nós precisamos soltar a mão. Para alguns nessa noite é soltar a mão de tentar salvar-se eternamente. Quem vai salvar você, garantir a sua vida eterna, é Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. É o que diz a Escritura. Para outros, é tranquilizar-se, lembrar das palavras de Jesus que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha a mim. Essa é a noite de você soltar, confiar em Deus os seus desafios e descansar sob a bênção do seu Pai Celestial. Vamos ficar em pé.